O governo dos Estados Unidos continua dando demonstrações, espetáculos até teatrais a respeito da política externa brasileira. Sim, os Estados Unidos entendem que há um grupo de países considerável, enorme, não só no Ocidente todos, mas alguns também na parte oriental do planeta, que esses países devem ter sua política externa aprovada, chancelada pelo Departamento de Estado, pela Casa Branca, enfim, por Washington. E no caso do Brasil, ainda mais, né? Sabe que o que eles chamaram de doutrina Monroe, na época tinha uma conotação, um significado e um princípio que era basicamente o seguinte: quando dizia América para os americanos, a ideia ali era confrontar o poder europeu. Alguns países já haviam se libertado do jugo colonial, já eram independentes, mas muitos ainda não. E a doutrina Monroe tratava de, com esse lema, fortalecer as causas libertárias, né? De independência desses países em relação à Inglaterra, França, Portugal, Espanha. Mas muito rapidamente esse lema ganhou outra conotação. Afinal, nos Estados Unidos, o país é comumente chamado de América. E isso se espalhou pelo mundo. É normal que na Europa, na Ásia, as pessoas digam eu vou para a América. E todo mundo entende que a pessoa vai para os Estados Unidos. Ela não vai perguntar, você vai para onde? Canadá, Belize, Guatemala, Brasil. Não. Quando ele diz vou para a América, ele fala vou para os Estados Unidos. E, inclusive aqui, isso foi adquirido, né, com o tempo. E todo mundo fala os americanos, não é? O jogador americano, o piloto americano, o senador americano, e todo mundo entende, é dos Estados Unidos. De certa maneira, eles conseguiram cristalizar a ideia de que os Estados Unidos são a América e que a América é dos Estados Unidos. E aqui a América, de fato, como continente, né? Não considerando os subcontinentes, toda ela. Zona de influência, onde eu tenho direitos especiais de entrar e sair, de derrubar governos. Se bem que com o tempo já não havia impedimento de fazê-lo bem longe dos Estados Unidos, na Ásia, na África. Os Estados Unidos derrubaram governos em várias partes do mundo. Aliás, continuam derrubando. Recentemente derrubaram do Paquistão. Mas isso ficou cristalizado. Aquela ideia original da doutrina Monroe, América para os americanos, que era uma maneira de ter um lema contra os colonizadores ou contra o jugo colonizador, ela se torna então uma ideia de que os Estados Unidos, ou seja, a América, os Estados Unidos têm o direito de ver todo o continente, em suas divisões, inclusive, suas subdivisões, norte, centro, sul, Caribe, como mais do que área de influência, área de domínio. E se hoje países como Austrália, lá na Oceania, Alemanha, a mais importante economia da Europa, Reino Unido, do alto de sua
história de conquistas, né? O império onde o sol nunca se punha, porque sempre havia algum domínio britânico onde havia sol, onde era dia. Não havia ausência da bandeira britânica em qualquer hemisfério, em qualquer canto do planeta, na verdade. E hoje, também a política externa do Reino Unido, da Alemanha, da Austrália, da Nova Zelândia, é determinada, essa política externa, pelos Estados Unidos. E, de repente, vem a surpresa. E aí, esse espetáculo teatral de demonstração de indignação, como quem diz, mas o Brasil não está fazendo o que nós queremos. Como é isso? Porque, é claro, há outros países com uma atitude independente. Mas isso muitas vezes é ignorado, porque não há relevância. Não há relevância na política externa daquele país, nas opiniões daqueles governantes, porque não há peso político, não há peso econômico, não há peso demográfico, não há peso territorial, não há peso comercial, não é? São países que não têm relevância, sofrem pressões, diplomatas são convocados, embaixadores dos Estados Unidos nesses países dão duras nas autoridades locais. Olha, não estamos satisfeitos. Não estamos satisfeitos, não gostamos do que vocês estão fazendo ou dizendo ou propondo. Isso não é o que nós esperamos. Quer dizer, é uma atitude claramente soberba, arrogante, imperial. Mas quando um país como o Brasil, isso, claro, vale para a Índia, que também é muito importante, e que tem agora, segundo as projeções da ONU, já tem a maior população do planeta, né? Uma diferença mínima para a China, mas segundo a ONU, pelas projeções e tal. E era algo esperado, né, pelo controle de natalidade que é na China e não há na Índia. Mas há países, o Paquistão, até por sua posição estratégica, né, perto da China, perto da Índia, com problemas com a China, depois aproximou-se da China, depois aproximou-se muito da China, e tem problemas históricos com a Índia. Foram 3 guerras desde a independência ali do subcontinente indiano, e 2 delas por causa da Caxemira, né? Das 3 guerras, 2 foram por causa da Caxemira. Tem arma atômica. O Paquistão tem um pequeno arsenal atômico, mas tem, como a Índia tem. O Japão, por sua importância econômica, por sua posição geográfica, perto da China, perto da Coreia, perto da Rússia, tem disputas territoriais com a China e com a Rússia, em ilhas, né? Algumas ilhas que são reivindicadas pelo Japão estão sob controle russo, como as Ilhas Kurilas. Então, esses países, o que eles dizem, o que eles fazem, a maneira como eles se posicionam, os Estados Unidos estão sempre observando e reagindo. E o Brasil é um deles. Então, tudo o que nós ouvimos, desde o embarque do Lula para a China, e na volta, e na passagem pelos Emirados Árabes, e na volta para o Brasil, tudo foi espetáculo de arrogância, soberba, postura imperial. E agora, a respeito da visita do Sergei Lavrov ao Brasil, o John Kirby, que é coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, ele disse o seguinte: é profundamente problemático como o Brasil abordou essa questão da guerra de forma
substancial e retórica, sugerindo, diz o John Kirby, que os Estados Unidos e a Europa, olha o tom de suposta indignação, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa, de alguma forma, não estão interessados na paz, ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra, disse o John Kirby em conversa com jornalistas. E aí ele falou francamente: neste caso, o Brasil está repetindo a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos. Na verdade, há alguma surpresa do Departamento de Estado, do Conselho de Segurança Nacional, da Secretaria de Segurança Nacional, do Departamento de Defesa, da Casa Branca, porque a maior parte da imprensa, e eles leem, ouvem, veem a imprensa dos Estados Unidos, né? Não estão preocupados com o que saiu no jornal alemão, italiano, brasileiro. E grande parte da imprensa dos Estados Unidos virou panfletária. Ela só repete a propaganda do Pentágono, do Departamento de Defesa, do Estado de Segurança, da CIA, do FBI. Sim, até o FBI, que em tese não tem nada a ver com assuntos externos, é a Polícia Federal de lá, mas que tem investigado meio mundo quando, por exemplo, alguém critica a política do Biden para a guerra. E há, claro, os pensadores que dão valor à independência e à honestidade, né? Essa obrigação. Então, ao contrário desses esquerdistas de boutique, como Ocasio, Sanders, e ao contrário daqueles que fingem fazer oposição à guerra, mas na verdade dizem que a política do Biden é muito branda. Por exemplo, o Mike Pompeo, né? O Mike Pompeo, ele é contra a política do Biden, não por ele discordar da essência, mas porque ele acha que é tudo muito brando, muito devagar. Basicamente, longe do poder é mais fácil, né? Ele foi secretário de Estado, mas basicamente agora na oposição é fácil dizer o que ele diz. E basicamente o que ele diz é: vamos soltar os mísseis de uma vez, pô. Longe do poder. Quando chega lá, muda, tal, tem aquelas responsabilidades, mas a ideia é a mesma. Aí aparece um Chomsky que diz: isso tudo é uma porcaria. Esse é um governo mentiroso. Os Estados Unidos estão apostando na guerra. Aí vem a revelação de que os Estados Unidos explodiram o Nord Stream 2, que é o segundo sistema, né, de gasodutos ali da Rússia para a Europa Ocidental, abastecendo principalmente a Alemanha, não só, mas principalmente a Alemanha. E aí os Estados Unidos fizeram aparecer a notícia de que aquilo foi coisa da Ucrânia. Olha a seriedade dos laços de amizade, né? E o governo alemão, cada vez mais pusilânime na sua política externa, deu um jeito de corroborar, de dizer: parece que foi a Ucrânia. E os jornalões, as grandes emissoras de TV nos Estados Unidos ignoram. Soltam lá rapidamente: parece que foi a Ucrânia, vamos falar de outro assunto. Como foi lá no caso do Hunter Biden, os e-mails que demonstravam que Joe Biden
a família Biden tinha negociatas na Ucrânia, que um procurador-geral foi derrubado porque ele estava investigando a empresa que pagava o salário de Hunter Biden. E rapidamente, a CIA foi até mais cuidadosa que a imprensa, porque a CIA disse o seguinte: olha, pode ser que seja coisa da inteligência russa. E aí a imprensa tirou o pode ser e disse é coisa da inteligência russa. Jogou para debaixo do tapete e bola que segue. Eles estão tão acostumados com esses garotinhos de recado que dizem fazer um trabalho de jornalismo, mas são garotos de recado da CIA, do Pentágono, do Departamento de Estado, do FBI, da NSA, talvez a mais perigosa delas, né, que investigou milhões de cidadãos nos Estados Unidos. Eles estão tão acostumados com essa obediência pueril, vil, e querem que isso se reproduza nos países. E se acostumaram também. Olha a Alemanha, a importante Alemanha, de joelhos, pronta para seguir as ordens. Olha o Reino Unido, ainda com aquele ar de orgulho histórico, mas também de joelhos. Foi assim com Boris Johnson, é assim com o Sunak, é assim na Alemanha com o Olaf Scholz. O Macron, aquela coisa, né? Aí ele foi na China e falou: a França não aceitará ser Estado vassalo dos Estados Unidos. Então haja, demonstre. A Polônia, que estava marginalizada, porque tem um governo que tomou posse do judiciário, é uma autocracia, agora virou intocável. Na União Europeia ninguém mais questiona as medidas do governo polonês, porque a Polônia é a mais ousada na aplicação da política ditada por Washington. E aí, um país das Américas. Mas a América é para os americanos, e os americanos somos nós. Não é isso que está cristalizado? Os Estados Unidos são a América. Um país das Américas, lá no sul, começa a dar razão, ainda que cuidadosa, parcial, mas leve em consideração argumentos da Rússia, leve em consideração argumentos da China. Opa! Isso não podemos aceitar. Então ele diz, olha a expressão, é profundamente problemático. Essa palavra não aparece no discurso do John Kirby à toa. Profundamente. Isso é uma maneira de preparar terreno para talvez uma cara feia, talvez medidas retaliatórias. Que tipo de retaliação? Comercial, diplomática? Ou aguardemos um momento propício para a retaliação? Dificultar acordos bilaterais? Tarifar? Fazer o quê? Mas a palavra não aparece ali, até porque esses discursos são todos escritos antes, né? Ali não tem o Winston Churchill, que aparece sem papel e faz um discurso histórico, né? Aquilo tudo é escrito antes, revisado. N assessores leem, gente acima do Kirby recebe cópia para saber se ele pode falar aquilo. Então a palavra profundamente não está à toa nesse discurso.
não é mera ênfase quando ele diz profundamente problemática a postura brasileira. E essa história da guerra, complexa, é claro, né? Muito, que começa com os movimentos da OTAN em direção ao leste, sempre acompanhados da promessa de que não irão para o leste. Não iremos enquanto vão. Eles caminhavam e diziam, estamos parados. Caminhavam em direção ao leste e diziam, não avançaremos, nem 1 milímetro. Essa palavra saiu do Departamento de Estado. O senhor Brad disse isso ao Boris Yeltsin, e isso foi repetido numa conversa com Putin. Não queremos avançar 1 milímetro. 1 milímetro sequer. Nem 1 milímetro. E avançaram, chegaram à Romênia, a Polônia, a Moldávia, a República Tcheca, aos Bálticos. E a Ucrânia era uma questão problemática. O próprio Obama admitiu isso numa entrevista em 2014, porque Kiev é a primeira capital da civilização russa, né? Nem se esboçava ainda o termo eslavo, né? Era o povo russo. Ela tem o quê? 600 anos a mais que Moscou. E depois há múltiplas divisões, né, provocadas por deslocamentos, migrações, guerras, influências religiosas, invasões de outros povos, né? Mas ela se consolida como nação soberana e independente, ironicamente, sob o governo bolchevique de Vladimir Lenin. É Lenin quem diz. Não, é uma república independente, discutindo ali a questão das nacionalidades. É um país que depois adere à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como república. Ressentimentos mil surgem, né, inclusive com a ação do Stalin na Ucrânia, fuzilamento ou morte por fome de muita gente. Isso num país incrivelmente fértil, né, como a Ucrânia, país de uma fertilidade no solo raríssima, talvez inigualável. Mas estavam ali, principalmente depois da guerra, e durante a guerra foi problemático, porque muitos ucranianos aderiram aos ocupantes nazistas, inclusive um sujeito chamado Bandeira, sem o I, e que hoje é herói nacional na Ucrânia, e que aderiu ao nazismo e virou um agente do nazismo dentro da Ucrânia. Mas os alemães foram derrotados, né, empurrados pelos soviéticos até Berlim. Tudo volta à mesma ordem jurídica, política, econômica, a mesma moeda, as mesmas forças armadas. E aí Khrushchev dá de presente para a Ucrânia a Crimeia. Khrushchev, que não nasceu na Ucrânia, mas ele nasceu muito próximo da Ucrânia e foi secretário-geral do Partido Comunista na Ucrânia. E quando o Stalin morreu e ele virou secretário-geral, ele deu esse presente, oficializou esse presente. E logo, interessante que depois do Khrushchev, um ucraniano assume o poder, né? Ficou 18 anos no poder, Leonid Brezhnev. Então há muita complexidade nessa relação. E grande parte, a maioria do povo que vive no leste da Ucrânia, principalmente na região do Donbás, mas também uma parte do sul, a maioria é de origem russa e passou a conviver com repressões, até por essas tensões, esses ressentimentos guardados, né? Houve um ataque persistente aos russos dali.
Inclusive chegaram a proibir publicações em russo, livros escritos em russo e o ensino do russo nas escolas. Isso provocou um movimento que buscava autonomia, depois, diante da repressão militar, eles partiram para algo mais amplo, mais radical, a independência. E a Ucrânia se divide entre os pró-Rússia e os pró-Ocidente, os que queriam a Rússia na União Europeia e na OTAN, os que queriam a Ucrânia na União Europeia e na OTAN, e os que queriam a Ucrânia sempre próxima da Rússia, irmanada por essa história comum, pela fronteira, pelo fato de que em algum momento eles foram, de fato, um só país. E o país sofreu uma cisão cultural, política, econômica. E a resposta de Kiev às reivindicações do leste foi repressão e a formação de grupos nazifascistas, né? Como o Azov. Não é o único, são vários grupos nazifascistas. E que entraram para a estrutura do poder. Em 14 há um golpe na Ucrânia, organizado, patrocinado, engendrado, bolado nos Estados Unidos, agentes dos Estados Unidos, uma delas muito conhecida, porque teve papel fundamental na maneira como a coisa ocorreria, que foi a Victoria Nuland, isso no governo Obama. Então essa guerra, ela não começou em fevereiro de 22, ela começou muito antes. Os acordos de Minsk, foram 2, na verdade, adiavam o confronto. Tudo isso é complexo. Quem invadiu foi a Rússia, não há dúvida. Mas, quando a Rússia alega que entrou em defesa dos russos e descendentes de russos que vinham sendo atacados, discriminados, reprimidos, inclusive muitas crianças foram levadas da região de guerra para a Rússia, e os Estados Unidos chamam isso de sequestro de crianças ucranianas, quando na verdade foram famílias que se deslocaram para uma zona segura. A complexidade é gigantesca e vai exigir anos de diplomacia para que haja algum acordo aceitável por ambos. E é isso que o Brasil falou. Conversem. Parem de dar tiros, sentem à mesa e passem anos conversando. As duas Coreias estão há 70 anos sob um armistício. Não houve acordo de paz. É um armistício, mas pararam de se matar. Pararam de se matar e romperam, não conversam, voltam a conversar, tem diálogo, não tem diálogo, mas a guerra parou. E os Estados Unidos não aceitam isso, até porque eles não veem a guerra como a defesa. Quem está sofrendo é o povo da Ucrânia, inclusive sofrendo com um governo cada vez mais ditatorial, que fechou toda a imprensa de oposição, que persegue inclusive religiosos ortodoxos e que abriga grupos nazistas na sua estrutura de poder. Então quem sofre é o povo da Ucrânia. Mas não é isso que preocupa os Estados Unidos. Os Estados Unidos são movidos pela ideia estratégica de, ao fim, derrubar o regime na Rússia e ter, talvez, como consequência posterior, a divisão do maior país do mundo em território, são 17 milhões de quilômetros quadrados, e com riquezas imensas, e com armas nucleares. Então, há muito mais em jogo. Essa é uma reação não só arrogante, soberba, hipócrita, mas ao mesmo tempo ela revela uma coisa que está cristalizada, solidificada na mentalidade desses caras. Na opinião deles, a política externa do Brasil deve ser determinada por Washington. Ronald.